Oi, Nutris, tudo bem? Eu tenho uma câmera aqui, uma aqui do YouTube e aqui do meu canal. Meu canal não, na verdade, né? Do meu Instagram profissional também, que eu vou colocar ao vivo, que tem vários nutricionistas que me seguem lá. Bom, pessoal, por que que eu tô fazendo essa live? Primeiro porque atingimos mil inscritos no Simplificando Nutrição Esportiva. Era para eu ter feito essa live na segunda-feira, mas em função de eu estar com uma baita de uma dor de cabeça, não consegui fazer, porque eu já tinha feito uma live antes, passei o dia inteiro trabalhando e atendendo. E aí, na terça-feira, eu quis fazer a live, daí a internet bloqueou aqui. Não sei se na casa de vocês está acontecendo isso, mas tem dias e horários que a gente tem um fluxo muito grande, eu acho, de gente utilizando. E aí não consegui entrar na internet direito. E então estou fazendo hoje, tá? Qual é o objetivo de eu fazer essa live na Simplificando? Como eu falei para vocês, além de ficar muito feliz que a gente conseguiu já 1.000 seguidores, né, de forma orgânica, eu quis falar sobre um assunto que é um assunto que muitos nutricionistas esportivos sentem dúvida, principalmente no início, né, da sua jornada como nutricionista esportivo, né? Tem aquela dúvida, isso às vezes ainda na faculdade, porque na faculdade acredito eu que ainda deve estar no 6º semestre a nutrição esportiva, né? Quando eu dei aula de nutrição esportiva era no 6º semestre, quando eu tive nutrição esportiva na faculdade eu não tive uma disciplina, eu tive 2 a 3 aulas de nutrição esportiva. E aí, o que aconteceu foi que nessas aulas, né, que a gente tem na faculdade de nutrição esportiva, a gente não tem tanta coisa de suplementação, né? Não fica muito claro pra gente como é que a gente deve suplementar, qual suplemento a gente pode usar, qual o suplemento que a gente realmente tem evidência científica, né? Quais são as recomendações, os protocolos, com que objetivo e assim por diante, tá? Tem um professor que eu gosto muito de seguir, assim, e sempre leio muito ele, que é o professor Esker Jokiantrup, que é se não me engano, acho que ele é austríaco, se não me engano, ou alemão, né? E ele é triatleta e atleta de endurance. E o que que acontece? Ué, deu um problema aqui no YouTube. Bom, mas não tem problema. Então eu fico aqui entre as duas. Então, o que que acontece? Eu gosto muito de seguir esse professor, né? Leio muitos trabalhos dele, ele tem trabalhos científicos maravilhosos, assim, estudos muito bons. Para quem já deve ter ouvido falar, aquele estudo do bochecho, né? Em que tu ingerir o carboidrato, fazer o bochecho e depois jogar fora, esse estudo é dele, né? É um dos estudos dele. E ele fala, né, nas publicações dele, também no blog dele, que é o My Sport Science, ele fala que a quantidade de suplemento que a gente tem no mercado e a quantidade de suplemento com base científica, de realmente, né, ter uma base científica para uso daquele suplemento é muito diferente, né? A gente tem um achismo dentro do mercado da suplementação, muita coisa se lança, mas qual é realmente o efeito daquilo, né? Existe uma comprovação científica? Não existe? Acho que um grande exemplo é o BCA, né? Um BCA é um suplemento de 3 aminoácidos que todo mundo quer utilizar. Eu vejo muito, né, pelos meus atendimentos na área de endurance, as pessoas querem porque querem utilizar o BCA e o BCA não mostra comprovação nenhuma, né, de que ele aumenta a performance, de que ele vai gerar uma hipertrofia, né? Então, as coisas dentro da nutrição esportiva elas ficam um pouco obscuras, assim, e da suplementação esportiva.
E aí eu resolvi fazer a Simplificando a Nutrição Esportiva para que a gente tenha cada vez mais conteúdo simplificando mesmo esse conteúdo para que os nutricionistas que estão se formando, né, conseguirem entender e daqui a pouco ir elaborando as suas próprias condutas nutricionais. Quando eu era professora de graduação, os alunos sempre comentavam assim, mas eu sigo nutricionista tal, sigo outra nutricionista, qual nutricionista que eu sigo? Na verdade, a gente não tem que seguir ninguém, a gente tem que olhar, ver esses nutricionistas falando, né? E estudando bastante. Então, fui lá numa palestra que o cara falou do própolis, tá? Bom, o que a gente tem de evidência científica do própolis? Vou lá, ponho a minha bunda na cadeira, vou para o PubMed, para as minhas bases científicas, vejo o que o própolis tem de estudos in vitro, de estudos em animais, de estudos em seres humanos, e aí eu vou construindo a minha conduta nutricional. Bom, então o própolis eu posso utilizar num momento tal, né? Digamos, o whey protein eu vou utilizar em outro momento, né? E assim a gente vai indo, a gente tem que criar as nossas condutas baseado no nosso estudo, né? Na quantidade de tempo que a gente senta a bunda na cadeira para estudar. E é assim que a gente vai se tornando profissionais cada vez melhores para que os nossos pacientes, né, realmente queiram vir, queiram se consultar e tal. Que realmente tem um objetivo. E aí eu resolvi fazer a suplementação para que a gente comece, para que vocês entendam mais ou menos quais são os suplementos que a gente tem hoje, né, como que as position stands, né, que é como a gente chama, digamos, aquele consenso, né, ele vai lá e me diz, esse suplemento aqui a gente tem comprovação científica. Né? A gente tem comprovação científica e a gente vai utilizar para tal exercício, a gente vai utilizar numa dose específica, a dose mínima é X, a dose máxima é Y e assim por diante, tá? Então, para que eu fizesse essa live, eu estudei o último position stand que a gente tem da ADA, né, e da Sports Medicine também, tá? Depois eu até... é um paper que ele tem livre, né? Então a gente não precisa comprar ele tem um acesso livre. Dá oi para as pessoas. Olá. Olá. Tá, dá agora, depois dessa participação especial do Fernando. Então... eu estudei a última position stand que a gente tem, né, nos mostrando quais são os suplementos, então, que a gente pode utilizar, tá? Então, quais são esses suplementos? Tá? Bonitinho o Fernandozinho, ele é um amor, mas já passou da hora dele de dormir, e aí ele tá aqui só de sem vergonha, na verdade. Mas, vamos lá. Então, quais são os suplementos alimentares que a gente realmente tem evidência científica, tem comprovação científica, tá? E isso também é um material que depois eu vou elaborar em algum post da Simplificando sobre como vocês devem ler os artigos científicos, né? Qual é a diferença desses artigos? Um artigo de revisão narrativa é uma coisa, um artigo de revisão sistemática e meta-análise é outra coisa, um trabalho com seres humanos é outra coisa, né? Então é importante também da gente entender isso. Por exemplo, a glutamina, a gente tem vários estudos mostrando o efeito dela in vitro, mas poucos estudos mostrando em seres humanos, né? Então, cada suplemento vai ter isso, né? Mas, então, quais são os suplementos que a gente tem um posicionamento e as academias, digamos, né, de nutrição acabam indicando e que a gente pode utilizar, tá? São eles: creatina,
whey protein, tá? Bicarbonato, além do bicarbonato, o nitrato. Outros suplementos são suplementos de carboidrato, né? Que daí dentro desses suplementos de carboidrato a gente tem os géis de carboidrato, a gente tem a malta, a gente tem a dextrose, a gente tem, enfim, vários tipos, tá? Então, só para eu lembrar, tá? Então, deixa eu só pegar aqui a minha anotação. Porque de cabeça, assim, no final do dia, minha gente, é ruim. Mas deixa eu pegar aqui. Só para eu não errar e não esquecer de nenhum. Where is that? Onde está? Que ótimo. Aí, quando a gente quer algo difícil. Tá, vamos lá, achei. Então, creatina, whey protein, a beta-alanina, tá? Os suplementos energéticos, como eu já falei, então gel de carboidrato, maltodextrina, dextrose, cafeína, o nitrato e o bicarbonato, tá? Então são esses que o último consenso disse pra gente, ó, nutricionistas esportivos, vocês podem utilizar esses suplementos, né, que eles vão ter um efeito importante lá na performance, no rendimento dos atletas de vocês, tá? A Denise, como que eu, nutricionista, vou escolher qual suplemento eu vou colocar? Como é que eu escolho? Né? Primeiro eu tenho que entender qual é o objetivo do meu paciente. O meu objetivo é gerar performance. O meu objetivo é gerar performance. O meu objetivo é emagrecimento. Então, isso vai tudo da avaliação, né? Que a gente vai ter durante a consulta, tá? Mas antes de colocar qualquer suplemento, eu sempre deixo muito claro para o meu paciente que ele precisa ter uma alimentação adequada. Eu sempre faço aquela relação, quem já assistiu algum curso meu, eu sempre falo, não adianta eu querer colocar um quadro lindo, maravilhoso, um Pablo Picasso numa casa em reforma. Eu tenho que ajeitar a alimentação desse paciente, né? Então, ele tem que ter uma alimentação... um paciente meu que falou, bicarbonato é brabo de tomar. Sim, daí a gente tem que também ver as doses. Isso é muito importante para que não gere desconforto gastrointestinal. Mas o que acontece, então? A gente tem que ajeitar a alimentação dessa pessoa para que a gente inclua uma suplementação de forma adequada. Porque se essa pessoa tem uma alimentação inadequada, se ela consome muito açúcar, se ela consome muita gordura, muita bebida alcoólica, a flora intestinal dessa pessoa não vai estar legal. E isso é uma coisa que a gente tem que analisar muito bem. Analisar flora intestinal não é só perguntar para o paciente quantas vezes por dia ele vai no banheiro evacuar. A gente tem que saber o formato dessas fezes, a gente tem que saber se ele tem outros tipos de sintomas, né? Então, assim, um paciente, por exemplo, que tem uma produção mais baixa de ácido clorídrico, ele vai ter uma dificuldade maior na digestão de proteínas. Então, aí se eu, de repente, eu colocar um whey protein para ele, ele não vai se sentir bem. Eu tenho muitos pacientes que também, ao longo do tempo, a gente vai fazendo diferentes estratégias nutricionais e eles vão entendendo, então, que eles não conseguem tolerar bem os produtos, né, relacionados ao leite. Né? Não só por causa da lactose, mas também por causa da caseína, né? Isso causa desconforto. Eu tenho vários pacientes hoje que têm síndrome do intestino irritável e são atletas, né? E assim, o ser atleta não é ser atleta de alto rendimento que eu ganho para aquilo, mas é treinar bastante, né? Então, esse paciente é extremamente importante que eu cuide muito mais da alimentação dele, né? Então, como eu estava falando para vocês antes,
eu tenho vários pacientes que têm síndrome do intestino irritável, né? E esses pacientes, por exemplo, eu não vou conseguir colocar produtos lácteos para eles, né? Então, eu não vou conseguir colocar whey protein, porque o whey naquele paciente não vai dar certo. Então, é tudo a gente vai incluindo e vai tentando analisar os sinais e os sintomas clínicos para ver se aquela suplementação tá da forma mais correta, né? Então, a primeira coisa que eu faço é ajustar a alimentação. A partir disso, eu vou lá e avalio o que ele já tem utilizado de suplementação, né? Quando ele utilizou aquele suplemento que ele já comprou, por exemplo, com qual objetivo ele comprou aquele suplemento, né? Então, isso tudo eu acabo questionando. Para o meu paciente de... Como é que é o nome? De endurance, né? Ou seja, ele faz volumes maiores de treinamento, eu já mais ou menos consigo já enxergar como é que vai ser a suplementação dessa pessoa, né? Eu vou ter que ter uma suplementação com uma base melhor de carboidrato para que gere mais rendimento para ele. Teve alguém que colocou aqui, uma Nutri colocou a Nutri Rita, colocou proteína vegetal. Nesse último consenso, a gente ainda não tinha grandes estudos com a proteína vegetal, né? Mas assim, o que os estudos mais atuais têm nos dito, né? Que é importante que a gente atinja a quantidade de proteína no dia, né? Independente se é da proteína animal ou se é da proteína vegetal. E daí, se a gente vai ter um paciente, por exemplo, vegetariano ou um paciente vegano que utiliza a proteína vegetal, o que a gente tem que cuidar é ao longo do dia, então, e ao longo das refeições, a gente conseguir atingir ali os aminoácidos, tá? Bom, então, como eu estava falando para vocês, o meu paciente de endurance, né, que eu consigo visualizar melhor lá o volume de treinamento dele, com certeza, já sei que eu vou colocar bastante suplementação de carboidrato, né? Mas carboidrato simples, eu não fico colocando, vou lá, eu vou colocar o Oxymase, vou colocar palatinose, né? Os estudos referentes à palatinose que a gente tem e ao Oxymase são estudos em pacientes obesos, né? Sobrepeso. A gente tem alguns estudos mostrando o efeito da palatinose, tá? Só que na questão do endurance, da performance, ela pode ser utilizada, mas ela não pode ser utilizada somente a palatinose. Então, por exemplo, se eu for fazer um pedal de 6 horas, ficar utilizando somente a palatinose, não vai dar certo, né? Porque eu vou saturar o meu transportador e aí eu não vou absorver de forma correta aquele carboidrato e isso pode me gerar desconforto gastrointestinal. Outro suplemento que as pessoas acabam utilizando bastante no treinamento de endurance é o TCM, que são triglicerídeos de cadeia média. A gente não tem nenhuma referência, né, que nos mostre que ele aumenta muito o rendimento. Eu não gosto de utilizar esse tipo de suplemento porque no treinamento de endurance a gordura não dá certo, né? Normalmente o paciente ele não tem uma tolerância tão boa assim. Denise, tem gente que aceita super, ótimo, e daí por isso que eu vou experimentar o suplemento que eu vou utilizar, tá? Tem uma pessoa aqui que me perguntou que o Oxymase não é o mesmo que maizena. Na verdade, o Oxymase é amido, né? Eu não sei se é amido de milho. Pra ser bem sincera, eu não sei. Como é um suplemento que eu acabo não usando, eu não sei corretamente a composição, mas eu posso verificar. Foi o Guilherme aqui, eu verifico e coloco aqui nos stories, Guilherme, até te marco daí, tá? Bom, eu sou mega sincera e eu prefiro dizer pra vocês que eu realmente não sei e vou lá e procuro, sento e estudo, do que simplesmente falar uma bobagem aqui pra vocês, tá? Bom, mas vamos lá. Então, desses suplementos que a gente tem, que são suplementos recomendados, né? Então, que tem uma base de evidência científica, a gente tem a creatina. Então, a creatina ela é um suplemento
provindo de uma proteína. A gente tem trabalhos mostrando que a creatina para vegetarianos e veganos tem um efeito muito mais interessante, porque são pessoas que não consomem carne, né? E a creatina ela vai vir da proteína animal. Então a gente pode utilizar. Normalmente a creatina a gente utiliza para pessoas que buscam hipertrofia, mas nos últimos anos a gente tem alguns trabalhos mostrando do efeito da creatina para os treinamentos de endurance, né? A creatina, ela é um suplemento também que é antioxidante. Então, a nível de recuperação, ele pode ser interessante para o atleta de endurance, tá? E as quantidades, a gente tem alguns protocolos a serem utilizados com a creatina, né? Então, a quantidade vai depender muito do objetivo do paciente. Mas é importante a gente entender também que a gente tem que utilizar a creatina junto com o carboidrato. É assim que ela vai ter realmente um efeito. Então, vocês ficarem utilizando creatina de forma isolada, não vai ter efeito nenhum, tá? O whey protein, então, ele é um suplemento do soro do leite, né? Então, o whey é o soro do leite. Então, quando eu tenho lá a fabricação do queijo, o soro que sobra, eles pegam esse soro e fazem whey protein. Esse soro do leite, ele tem um perfil de aminoácidos essenciais, né? Então, são aminoácidos que a gente não produz. Para quem não sabe ainda o que são aminoácidos, são pequenas moléculas que juntinhas vão formar uma proteína, né? Então, a gente tem uma classificação de aminoácidos não essenciais e aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz, né? Que o nosso corpo não produz e a gente precisa ingerir, tá? O whey protein talvez é um suplemento muito estudado, né? Junto com a creatina. A gente tem publicações do whey protein, estudos mostrando desde a questão de performance, recuperação muscular, quanto também em estudos mais clínicos, né, em doenças crônicas, em diabetes, em hipertensão. A gente tem vários tipos de estudo mostrando, então, o whey protein, né? O benefício do whey protein, ou daqui a pouco algum estudo que outro mostrando que daqui a pouco ele não teve nenhum benefício, tá? O whey protein, muita gente fala assim, Denise, mas eu preciso sair da academia e já tomar. E na verdade não, né, pessoal? A gente tem uma recuperação muscular que dura entre 24 a 48 horas, depende muito da pessoa, né? Isso é muito individual, mas é importante todas as refeições do dia a gente ter uma quantidade de proteína entre 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso, né? Lembrando sempre que na nutrição esportiva a gente não faz uma recomendação por percentuais, né? Como a gente aprende na faculdade. A gente sempre faz de acordo com o peso do paciente. Então, o carboidrato. Eu quero um treinamento lá para, quero gerar performance. O quanto de carboidrato que eu preciso ingerir? Tu precisa ingerir no mínimo 5 gramas de carboidrato por quilo de peso ao longo do dia. Então, eu pego 70 quilos, multiplico por 5 e vou fechar lá a quantidade de carboidrato que eu preciso, tá? Mas enfim, então quanto ao whey protein, a gente pode colocar em outros momentos do dia. Então, pra ti que às vezes vai num nutricionista e o nutricionista não colocou o whey, sei lá, tu treinou de noite, tá? Uma coisa que eu faço com os meus pacientes, maior parte. O paciente treinou final da tarde, de noite, perto do jantar. Eu prefiro que ele infinitamente coma comida no pós-treinamento. E aí o whey protein eu posso jogar para o outro dia de manhã, né? Porque daí esse paciente ainda vai estar em recuperação, né? Eu preciso atingir a quantidade de proteína para que ele tenha a recuperação. Então, não fiquem espantados se vocês forem num nutricionista e aí o nutricionista, meu Deus, colocou no pós-treino. Não colocou no pós-treino. Isso não quer dizer que o nutricionista é ruim, é que a conduta dele é diferente.
né? Eu, por exemplo, tem pacientes que eu coloco, tem pacientes que eu não coloco. Tem alguns trabalhos também bem interessantes mostrando do efeito de saciedade que o whey protein gera, né? Então, às vezes, a pessoa nem faz exercício, mas ela está num processo de emagrecimento, ela precisa reduzir bastante peso, e uma das formas que a gente tem de saciar mais esse paciente, por exemplo, é colocar o whey em alguma refeição do dia dele, tá? Então, o whey tem comprovação científica, a quantidade de whey que a gente vai colocar vai ser de acordo com a quantidade de proteína que aquele paciente precisa consumir no dia dele, tá? A beta-alanina. A beta-alanina é uma suplementação de um aminoácido não proteogênico, que a gente chama, tá? E ela tem o objetivo, então, de gerar performance, tá? O que acontece? Quando eu faço a ingestão de beta-alanina, eu aumento uma proteínazinha lá na minha musculatura, que é a carnosina. A carnosina, ela tem a capacidade de tirar prótons H+, né? Ou seja, à medida que eu faço um treinamento, para deixar a coisa mais simples, eu fui lá na pista e fiz um treino de tiro, tá? Um treino intervalado. Então, é um treino que eu vou mesclando intensidades. Então, e ele não é um treino também longo, tá? Não vou ficar 5 horas correndo lá na pista, né? É um treino curto e intenso. Aí eu vou utilizar a beta-alanina. O que acontece? O que eu faço com esse tipo de treinamento na minha estrutura muscular? Eu faço com que a minha estrutura muscular comece a treinar a capacidade, a tolerância de lactato que eu gero lá pelo meu metabolismo. E quando eu formo lactato, na reação, eu jogo para fora lá, digamos, daquele metabolismo, né? Não para fora do metabolismo, mas eu jogo lá na minha célula muscular íons H+, né? Que vão acidificar a minha musculatura, né? E à medida que eu aumento essa carnosina, eu tenho o potencial, então, de eliminar esses íons H+, tá? Então, por isso que que a gente pode colocar a beta-alanina. Ela tem como um dos efeitos colaterais é a parestesia, né? Então, pode gerar formigamento na mão, pode gerar formigamento na face, nos pés. E não quer dizer que, assim, porque normalmente a pessoa começa a utilizar a beta-alanina e aí ela tem esses efeitos. E aí depois que ela vai utilizando com um pouco mais de frequência, esses efeitos vão parando. E aí tem gente que pensa assim, não, o efeito da parestesia tá parando, então não tá funcionando e eu vou aumentar a dose. Não precisa. Nem sempre a pessoa vai ter a parestesia, tá? Outra coisa que é bem importante da beta-alanina, eu acabo mandando manipular a beta-alanina para que a gente utilize somente a beta-alanina, né? Porque às vezes quando a gente compra já direto ali na loja de suplementação, ela já vem com outras coisas junto. Aí vem a beta-alanina junto com cafeína, junto com creatina, junto com não sei o que e tal. E tem momentos que eu só vou querer utilizar a beta-alanina. Para que eu tenha esses efeitos de aumento de carnosina, a suplementação ela deve ser de no mínimo 8 semanas, tá? Em relação aos carboidratos, né? Então, aos suplementos energéticos, para que eu vou colocar os suplementos energéticos, tá? Eu vou colocar os suplementos energéticos que me gerem energia durante o treinamento, quando eu tô fazendo um treinamento curto e intenso, né? E quando eu tô fazendo um treinamento de endurance, ou seja, um treinamento longo. O que caracteriza um treinamento de endurance? Mais de 1 hora de treinamento, tá? À medida que, para que eu consiga manter a intensidade de treinamento, a intensidade da resposta muscular para aquele meu treinamento, eu utilizo o meu glicogênio muscular lá dentro da minha musculatura. Glicogênio muscular, aliás, o músculo é uma estrutura que ela é muito egoísta, então o que está dentro dele é utilizado para ele, tá? Então, por isso que a gente utiliza, por isso que a gente come carboidrato, para que a gente consiga
ter um aporte de glicogênio muscular e isso vai ser utilizado ao longo do treinamento. Só que num treinamento de endurance, né, eu tenho um fator que é bem importante, o glicogênio hepático, ou seja, aquele glicogênio que está lá no meu fígado, que à medida que eu comi carboidrato, eu estoquei um pouco dele lá na minha musculatura e estoquei também um pouco lá no fígado. O que acontece então? Quando eu faço um treinamento de volume maior, de tempo maior, esse glicogênio hepático, o glicogênio do meu fígado, chega uma hora que ele termina. Mais ou menos com 1h e 20 de treinamento, ele terminou. O que acontece? Como eu não tenho a minha estrutura muscular, o meu corpo não tem a capacidade de tirar o glicogênio muscular e mandar para minha corrente sanguínea para formar, para fazer a manutenção da glicose, né, para fazer a manutenção do açúcar no sangue, para as nutris que estão aqui no Simplificando, eu estou falando de uma forma muito simples, porque o meu Insta da Nutri Denise Antrudo também está ativo aqui na minha live, tá? Então, por isso que eu estou fazendo de uma forma muito simples. O que acontece? Quando, então, eu reduzo, eu termino esse meu glicogênio hepático, que é ele que sustenta a glicemia durante o treinamento, o que acontece? Eu tenho queda dele, o meu corpo vai precisar manter glicemia, porque a minha estrutura muscular também precisa de glicemia, sistema nervoso central, os outros órgãos, né? Tudo vai precisar. O que o meu corpo vai fazer se eu não utilizar a suplementação de carboidrato? Ele vai começar a fazer gliconeogênese, ou seja, eu vou pegar a minha estrutura muscular e vou começar a quebrar ela, e aí esses pequenos aminoácidos vão lá para o meu sangue, saem, né, da minha estrutura muscular, vão para o meu sangue, vão lá para o meu fígado, fazem glicose e daí, então, começam a fazer a manutenção de glicemia. Então, a gente utiliza carboidrato durante o treinamento para que isso não aconteça, para que eu não fique perdendo massa magra durante o meu treinamento de endurance. Denise, eu vou perder massa magra se eu fizer 1 hora de treinamento? Não, tá? Normalmente a gente perde mais massa magra quando a pessoa tem uma alimentação inadequada ao longo do dia inteiro, no pré-treinamento, na suplementação dela, e quando ela faz volumes muito grandes de treinamento, né? Então, 5, 6 horas de treino, por exemplo, num Ironman, que o ganhador faz em 8 horas a prova, é óbvio que eu vou ter perda de proteína. Não é, mas então vou suplementar a proteína. Não vai suplementar, porque ele vai perder igual, sabe? Então, não tem a necessidade. Quais são os suplementos de carboidrato que a gente usa? Então, a gente usa gel de carboidrato, a gente usa maltodextrina, a gente usa dextrose e a gente não precisa utilizar somente o suplemento de carboidrato. Aqui é uma live de suplementos, eu tô falando de suplementos, né? Mas a gente pode utilizar outros alimentos que contenham carboidrato e que essa pessoa consiga tolerar durante uma prova, durante um treinamento, tá? Outro suplemento que a Position Stand do Sports Medicine indica, né, nos mostra que a gente realmente tem uma evidência científica, é a cafeína. Então, a cafeína a gente já tem evidências mostrando do efeito no treinamento de endurance e no treinamento curto e intenso, né? Que a gente pode utilizar a cafeína, que ela vai ter um benefício, tá? E também tem alguns trabalhos mostrando tanto a cafeína, né, em forma de suplementação, quanto o café também. Para que a gente entenda, assim, os efeitos da cafeína em relação ao treinamento, né, a gente tem um efeito bem interessante da cafeína até para pessoas que não são muito bebedoras de café, tá? Que não utilizam tanto. Porque o que acontece? A gente acaba tendo uma adaptação, né, do consumo. É diferente, por exemplo, a gente utilizar... a gente fazer um estudo com animais e fazer estudos com seres humanos, né? Os seres humanos, a gente tem uma capacidade de adaptação,
né? Então, se eu der, por exemplo, uma dose de 100 miligramas de cafeína para uma pessoa hoje e achar que aquelas 100 miligramas vai ter o mesmo efeito daqui a 5 meses, é muito errado. Então, por isso que a gente não pode também utilizar os suplementos de forma finita, assim, né? Então, não, tô usando isso e vou usar para sempre. Porque daqui a pouco aquele suplemento não vai ter efeito nenhum para ti, né? Qual é o efeito, então, da cafeína, por exemplo, na estrutura muscular, né? Ela tem o potencial, então, de aumentar o cálcio muscular. E o cálcio tem uma participação muito importante na minha contração muscular, tá? Além disso, eu tenho a capacidade, então, de aumentar a contratibilidade, né? Ou seja, eu consigo fazer mais contrações Agora eu me perdi. Me perdi não, falei errado, né? Contrações relacionadas à musculatura, né? E aí eu vou ter a utilização da cafeína tanto para o treinamento de endurance quanto para o treinamento intenso. Para quem é que eu não vou utilizar a cafeína num treinamento de endurance? A cafeína ela é uma suplementação e também um alimento que libera muito o intestino. Então, se aquela pessoa, se vocês nutricionistas sentam com um paciente, o paciente de vocês disser que quando ele sai para correr, ele tem diarreia, ele tem desconforto, ele tem mais gases, cara, não deem cafeína para esse paciente pré-treinamento, nem durante o treinamento, até vocês ajustarem essa flora intestinal do paciente, ajustarem o pré-treino dele, porque senão ele literalmente, né, vai ir correr e vai passar muito mal, né? Então ele não vai ter aquela performance. Então por isso que a individualidade é muito importante quando a gente fala de nutrição, né? Então, uma coisa que serve para mim não vai servir para ti e assim por diante. Quanto à questão, né, no sistema periférico, assim, então, a cafeína, a gente tem o aumento de algumas enzimas que são importantes, né? Como a sódio-potássio ATPase, a gente aumenta a epinefrina, a gente aumenta a mobilização de triglicerídeos, né, de ácidos graxos livres, na verdade, na nossa corrente, na nossa estrutura muscular. E isso não quer dizer, gente, assim, eu consumir a cafeína vai ser termogênica e eu vou perder mais gordura durante o meu treinamento. Não, tá? Os trabalhos mostram talvez um aumento entre 3 a 5% do aumento da taxa metabólica. Isso é quase nada, tá? Então, na verdade, o efeito da cafeína é muito mais relacionado com eu utilizando mais ácidos graxos livres, né? Eu vou ter mais energia para fazer o meu treinamento e eu consigo poupar mais de glicogênio muscular, tá? Tem uma pergunta aqui da Lê, que é minha paciente. Uma vez tomei uma cápsula de cafeína antes de uma corrida, achei que ia morrer. Me adormeceu as mãos, os lábios, meu coração tava batendo a mil. Acontece muito isso, assim, né? Tem pessoas que não se adaptam bem à cafeína. A gente tem alguns trabalhos mostrando, né, que a gente tem pessoas que não têm uma metabolização legal da cafeína. E aí elas vão ter efeitos não muito bacanas com a cafeína. Então, para essas pessoas, a gente não pode utilizar. Sim, Lê, eu lembrei depois do teu nome. Então, e as doses, né? Daí vai depender muito. A gente vai utilizar entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso ali de cafeína, tá? O bicarbonato é uma outra suplementação também que a gente vai utilizar com efeito tamponante, né, que a gente chama, ou seja, quando eu tenho exercícios muito intensos, acontece então de eu aumentar essa quantidade de lactato e isso gerar uma produção maior de ácido, né? Enfim, eu fazer uma liberação de íons H+, né? E o bicarbonato, então, a gente tem trabalhos que mostram efeitos para que a gente tenha um tamponamento,
né? O que a gente tem que cuidar muito realmente é como que a gente vai suplementar, quais as doses que a gente vai utilizar desse bicarbonato para não gerar desconforto gastrointestinal nesse paciente, tá? Além disso, também a gente tem o nitrato, e aí o nitrato que vem da beterraba, tá? Vem da beterraba, vem também do espinafre, a gente também tem na couve, tá? O que acontece? O nitrato, ele é uma suplementação muito interessante para quem quer performance, né? A gente tem performance, quer dizer, nesse caso, por exemplo, a gente melhorar a nossa capacidade de endurance, a nossa capacidade de trabalho, né, no nosso treinamento. Eu não posso falar como é que a gente pode tomar o bicarbonato, porque daí eu vou estar dando orientação, e aí isso eu não posso fazer pela live, tá? Então, por isso que é importante... enfim, eu não posso falar isso. Então, por isso que eu não vou falar aqui. Mas, enfim. Em relação ao nitrato, então, os trabalhos nos mostram que a gente utilizando o nitrato em formato de alimento, a gente consegue aumentar, então, a nossa produção de óxido nítrico e isso aumenta a revascularização, né? E a revascularização também para nossa estrutura muscular, né? Então, o nutriente vai chegar muito mais rápido lá, o meu potencial de recuperação vai ser melhor. Denise, mas eu escutei que tem um suplemento X lá de nitrato da beterraba, ou eu consumo extrato de beterraba em cápsula e daí eu vou ter o nitrato. Nem sempre, tá, pessoal? Deixa eu dizer aqui para você só a quantidade, tá? Para que a recomendação, para que a gente realmente tenha um efeito, é de 300 a 500 miligramas de nitrato, tá? Para que eu consiga ter esse efeito e para que eu consiga ter essa quantidade em formato de alimento, por exemplo, eu fazendo um suco de beterraba crua de 300 gramas de beterraba, que não é difícil da gente conseguir num suco, tá? Eu consigo, então, entre 300 a 500 miligramas, eu consigo normalmente 400 miligramas aí de nitrato. O que vai depender? Vai depender do solo, né? Depende de várias coisas, tá? Mas, enfim, normalmente é essa quantidade. Por que eu falo para vocês terem cuidado com essa suplementação de beterraba e principalmente para as nutris? Quando vocês forem mandar manipular, vocês têm que pedir para corrigir o extrato de beterraba pela quantidade de nitrato que vocês querem, né? Não adianta vocês colocarem lá, eu quero na minha cápsula 500 miligramas ou 1 grama de extrato de beterraba. Eu não sei quanto de nitrato tem, vai ter lá o pó da beterraba dentro da cápsula. Mas eu não tô dando a beterraba por dar a beterraba. Se eu desse a beterraba por dar a beterraba, é só comer a beterraba. Então, se tu quer na forma de suplementação, vocês têm que pedir para a farmácia de manipulação corrigir a quantidade de nitrato que vocês querem. Então, quando vocês vão fazer lá a quantidade, então vocês têm que colocar nitrato, 400 miligramas, extrato de beterraba, para daí a farmácia de manipulação fazer a correção, né? E daí ver a quantidade de extrato de beterraba que ela vai ter que mandar manipular, que é muito grande, tá? Então, acredito que não valha muito a pena. A gente tem um suco, por exemplo, no mundo inteiro, que é de uma empresa lá dos Estados Unidos, que eles têm padronizado e eles sabem exatamente a quantidade de nitrato que tem, tá? O que acontece? A recomendação é para a gente utilizar no pré-treino e os estudos nos mostram que esse nitrato, ele tem um efeito até 6 horas após o treinamento, de algumas pessoas até 8 horas depois do treinamento, tá? Então, por isso que é bem interessante da gente estar utilizando a beterraba para quem quer, então, os treinamentos de endurance. E, bom,
E aí eu falei isso tudo pra vocês devem estar, meu Deus do céu, Denise, tá? Como é que eu vou lembrar disso tudo, né? Como é que eu vou saber a quantidade que eu tenho que prescrever pro meu paciente, quantos artigos eu vou ter que ler, e daí que a Nutri, né, fez aqui então mais uma coisa para simplificar a vida de vocês, dos nutricionistas. Eu fiz um guia prático, então, com todos esses suplementos, falando sobre mecanismo de ação, qual a quantidade que vocês têm que suplementar, se vocês têm que suplementar no pré-treino, no pós-treinamento, com qual objetivo, em qual tipo de esporte que vocês têm que suplementar, né? Eu fiz um guiazinho e ele está disponível em PDF, então eu fiz um guia prático para vocês, né, para que vocês possam imprimir e colocar, então, e utilizar isso durante as consultas de vocês, durante as consultas, ali no momento que vocês estiverem elaborando os planos alimentares, tá? E aí, esse guia eu já coloquei lá no meu site. Esse guia tá à venda lá, tá? Então tá um preço bem acessível, assim. Tem mais de 40 páginas esse guia, né? Para que vocês consigam realmente se guiar em um material que foi baseado em evidências científicas, né? Todas as evidências que eu utilizei para fazer o guia também estão dentro desse material, né? Então são todos artigos que estão ali disponíveis, né? Então eu vou deixar o link aqui para vocês, quem se interessar de comprar esse guia, né? Vocês vão ter ali disponível em PDF, vocês vão poder baixar, imprimir, e daí podem imprimir, coloquem, como é que é o nome? Encadernem e deixem lá no consultório de vocês, na mesa de vocês, porque ele é um guia rápido de como vocês vão ter que utilizar aquele suplemento. Então, a betalanina, vou aqui, preciso usar em tanto, né? O bicarbonato eu posso utilizar em tanto, nas doses tais, né? Então, isso tudo tem nesse guia que tá bem completinho, né? Baseado em evidências científicas e baseado no último consenso, então, que a gente teve do Sports Medicine junto com a Academia de Nutrição lá do Canadá, dos Estados Unidos, tá? Então tá bem legal. Esse book ele tá à venda lá no meu site através do Hotmart, né? Então daí vocês entrem lá, tá um precinho bem legal, vocês podem pagar no boleto, podem pagar no cartão de crédito, enfim, lá tem todas as opções. Mas eu fiz esse guia, então, com o objetivo de simplificar mais a vida de vocês. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida referente à suplementação. Então... E é assim, pessoal, assim Nutris da Simplificando. Deixa eu dizer para vocês que o objetivo também é que a gente faça bastante material, né? Tanto materiais gratuitos quanto materiais, né, pagos, né? Para que vocês tenham acesso. E também algumas aulas, palestras, enfim, cursos. Então, para as Nutris, né, que quiserem me dizer assim, Denise, a gente tem dúvida nisso, eu tenho dúvida nisso para o treinamento de endurance e tal, se tu puder falar um pouquinho mais, vão lá no meu direct da Simplificando, ou aqui mesmo do meu perfil do Nutri Denise Entrudo, né, porque daí isso faz com que eu tenha mais ideias e consiga desenvolver mais materiais aí para todo mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu não vim aqui dar uma aula, né, bioquímica e tal, porque a gente não tem tempo para isso, né? Porque senão a gente podia ficar um ano inteiro falando disso, tá? Então acessem lá, eu vou colocar aqui o link para vocês, para quem quiser o guia. Tá bem legal, tá muito prático, né? Qual é o mecanismo de ação, qual é as funções daquele suplemento no meu corpo, qual a quantidade que eu vou utilizar, em qual momento que eu vou utilizar, em qual treino que eu vou utilizar e quais são os protocolos que realmente funcionam baseados em evidências, tá bom? Beijo pra vocês, essa live vai ficar gravada
aqui no da Simplificando e do Nutri Denise em Trudo. E eu vou colocar também depois esse vídeo lá no YouTube, tá bom? Beijo. Tchau, tchau pra vocês.